Sejam bem-vindos a mais um podcast Opinião do Especialista. Eu sou Daniel Bier Caraça, sou responsável pelo setor de endometriose do programa Cuidar aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho título de especialista em endoscopia ginecológica pela Febrasgo. E hoje nós vamos conversar sobre cirurgia para endometriose profunda, quais os limites do cirurgião ginecológico. Queria apresentar minhas colegas que vão discutir junto comigo esse tema de extrema importância. Olá, eu sou Daniele Costa Nazarete. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse podcast sobre um assunto tão importante e prevalente na nossa especialidade. Eu sou ginecologista e obstetra de formação e estou no meu segundo ano no fellowship de cirurgia ginecológica minimamente invasiva aqui no Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, agradeço também pela oportunidade. Eu sou Juliana Romano, eu sou ex-residente, ex-aprimoranda aqui da instituição, então fiz também cirurgia ginecológica minimamente invasiva. Atualmente eu atuo como preceptora e estamos juntos aqui nessa caminhada. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre esse tema, que eu acho que é de extrema importância, acho que vale a pena a gente contextualizar sobre a endometriose, né, que é uma doença extremamente prevalente na população feminina e muito pouco comentada hoje em dia. Vocês sabem que antes de começar hoje esse podcast, eu fui procurar no PubMed uma informação. Nos últimos 10 anos, quantos artigos do PubMed tinha relacionado a diabetes nos últimos 10 anos? Mais de 500 mil. E é uma doença que acomete aproximadamente 14%, 15% da população do adulto jovem, né, do adulto. E eu procurei endometriose, deu 15 mil só. Ou seja, é um assunto ainda muito pouco estudado, que reduz muito a qualidade de vida de todas as nossas pacientes, né, e que merece a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Acho que a gente podia começar, o podcast falando um pouco do que é a doença, qual é a prevalência e quais são os principais sintomas que a gente encontra, né? O que vocês acham? Bom, Dani, como você disse, né, é uma doença extremamente prevalente, com acometimento de cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. E contextualizando mesmo sobre a doença, a endometriose ela é um tecido ectópico, semelhante ao endométrio, mas que é encontrado fora da cavidade. Então pode estar associado com dispareunia, com dismenorreia, com dor pélvica crônica e até mesmo com infertilidade. A gente sabe que é um grande desafio, e por isso talvez tantos artigos atuais sobre o assunto, para o cirurgião ginecológico saber os seus limites. Eu acho que a Ju, que tem, né, um pouco mais de experiência do que eu, pode complementar aí com a gente sobre os limites do cirurgião durante o procedimento cirúrgico. Bom, a gente já começa com a dificuldade da doença pelo próprio diagnóstico, né? Então, assim, é um diagnóstico que muitas vezes a gente vê que tem uma dificuldade. Então, em média, a gente demora ali 7 anos, muitas vezes, para conseguir diagnosticar essa doença. E isso por muitos motivos. É a dificuldade de um bom exame de imagem, é a dificuldade de valorizar essa queixa dessa paciente, de entender essa paciente. E ali, né, a gente precisa ter bons aliados ali em nossas voltas, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente da cirurgia, mas eu já queria começar falando que um grande aliado já nesse início é o radiologista, quem tá fazendo esse diagnóstico junto com a gente. Então, a gente traz essa clínica, os sintomas mais prevalentes da paciente e junto o radiologista, assim, idealmente, né, um bom exame seria um ultrassom transvaginal com preparo intestinal bem feito, que vai conseguir mostrar pra gente aonde estão essas lesões, auxiliar numa programação cirúrgica, auxiliar num pós-operatório, em algum segmento clínico que tem que fazer, ou até mesmo num segmento pós-operatório, que a gente vai conseguir diferenciar o que são as lesões realmente de endometriose e o que são fibroses pós-cirúrgicas. Então, ali eu já começo a pontuar ali o primeiro ponto importante, né, dessa multidisciplinaridade. Eu acho que o grande problema, do diagnóstico, se estendendo um pouco, a gente demora em torno de 7 a 9 anos para fazer o diagnóstico de endometriose, né? E o grande problema é a normalização dos sintomas, né? Então, a gente já pega primeiro um problema da própria mulher, de achar que é normal sentir dor, da família de achar que é normal sentir dor, e a gente sabe que isso não é normal. O segundo é o próprio problema dos médicos,
que acham também que é normal a mulher sentir dor e não levam adiante, não fazem o diagnóstico da doença. E o terceiro ponto, exatamente isso que você falou, os exames diagnósticos de endometriose são muito difíceis de serem feitos, virou atualmente uma especialidade médica, inclusive, né? E são muito poucos profissionais que conseguem fazer o diagnóstico para endometriose por imagem. Então, por isso, por todos esses fatores que demoram muito para ser feito o diagnóstico da doença, né? E quando a gente faz o diagnóstico por ultrassom, por ressonância, a gente encontra alguns tipos de endometriose. Quais são? Isso, a gente começa ali, né, a gente fala sobre a endometriose superficial e a endometriose profunda. Na verdade, isso é uma classificação que a gente tem. A endometriose profunda é quando acomete ali acima de 5 milímetros, né, de profundidade. Então, ainda assim, é uma diferenciação sutil, né? E a gente vai em direção ao que a gente pode ter de achados no exame. Então, aonde tem acometimento de lesão? Então, tem lesão em tecido ovariano, né? Então, cistos ovarianos, lesão retrocervical, lesão em alguns órgãos adjacentes. A gente tem a doença que pode ser intrapélvica, como pode ser, inclusive, extrapélvica. Então, a gente tem lesões em diafragma. E é isso, né? A etiologia que a gente tem, a gente não consegue se basear exatamente, né? Tem algumas etiologias que a gente tem na literatura, então, menstruação retrógrada, tem alguns fatores étnicos, né, do paciente, alguns fatores genéticos, né? Mas a gente não tem ao certo o motivo disso. E é isso, a doença pode se manifestar de diversas formas, né? Vocês conseguem ver nas pacientes que vocês atendem, a própria definição da endometriose, quando a paciente fala assim, meu Deus, eu tenho uma endometriose profunda. É o receio vocês dessa palavra, né? Vocês conseguem ver como que as pacientes... eu não sei até se essa palavra é uma palavra que nós deveríamos usar com tanta frequência quando a gente conversa com as pacientes. Que a gente tá falando de 5 milímetros, né? Exatamente, né? E assim, isso pode denotar para elas uma gravidade que muitas vezes a gente não é. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala com o paciente, mas realmente a endometriose profunda é a infiltração com mais de 5 milímetros de profundidade de qualquer órgão pélvico, né? E a endometriose, como você falou, pode acometer qualquer órgão, né? Geralmente é pélvico, a maioria deles, mas a gente tem realmente lesões extrapélvicas, né? Então, quando a paciente chega no nosso consultório com dor ou com uma suspeita diagnóstica, nós temos que investigar, ir atrás, exame físico da paciente e pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico de endometriose. Quando a gente faz um possível diagnóstico de endometriose, acho que isso é uma coisa também muito importante da gente falar, né? Porque se a gente for olhar no livro, o diagnóstico de endometriose é anatomopatológico, né? E hoje em dia, principalmente em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente consegue fazer o diagnóstico pré-operatório, né, com exames de imagem, né? Então, a gente consegue conversar com a paciente com um diagnóstico quase que definido. E aí, quando a paciente chega para a gente dessa forma, a primeira coisa que a gente olha no exame é se a paciente tem ou não indicação cirúrgica, né? Porque é isso que ela quer saber, porque muitas pacientes, a partir do momento que faz o diagnóstico, acham que tem que operar. E, obviamente, isso não é verdade, né? Fala um pouquinho o que vocês acham sobre quando que a gente opera a paciente, né? Quais são as principais indicações cirúrgicas da doença? Acho que o primeiro ponto, Dani, para a gente prestar atenção é sobre o tratamento clínico, né? A gente sempre vai tentar um tratamento clínico, depois a gente pode até comentar sobre isso, mas que não envolve apenas medicação. A gente tem a parte não medicamentosa, muito importante que essa paciente pratique atividade física, tenha um bom controle de estresse, bom controle psicológico, né? Porque a gente sabe que a sensação da dor ali, ela é influenciada por múltiplos fatores. Então, claro, se a gente estiver diante da falha do tratamento clínico, mesmo depois da união de todos esses tratamentos que a gente dispõe hoje em dia, né, se torna aí talvez a cirurgia uma opção viável. Quando a gente tem lesões mais extensas, com acometimento de órgãos importantes, por exemplo, lesão de ureter, né, nos casos da endometriose profunda, que acomete os ureteres, e aí pode levar a uma disfunção importante da função renal, ao quadro de hidronefrose,
Ou quando a gente tem uma obstrução intestinal também, com acometimento aí do funcionamento intestinal, uma obstrução importante, né? E com risco aí de uma suboclusão, oclusão e cirurgia de urgência, a gente sabe que isso pode acontecer se a gente negligenciar a doença e o grau de acometimento que ela vai levando ao longo do tempo. E até mesmo lesões, por exemplo, em apêndice, que a gente não consegue diferenciar com os tumores apendicular, né? Às vezes a gente acha que é endometriose, né? Que sabidamente é uma doença benigna, quando na verdade a gente está diante de um tumor apendicular, por isso que nesses casos é necessário pensar na cirurgia. E o que mais, doutora Ju, o que você pensa aí para a gente poder adicionar nas indicações cirúrgicas com certeza? Isso, acho que né, exatamente isso que você falou. Acrescentaria também os endometriomas, né? Então, que são os cistos ovarianos, ali principalmente quando eles são mais volumosos, acima de... Na literatura não tem um marco correto, assim, né? Não tem um martelo ali de exatamente o corte, mas varia entre 4, 5, 6 centímetros uma indicação cirúrgica, principalmente pelo risco de torção ovariana. E a gente sabe, né, que aquele aspecto dos ovários em kissing ovaries que a gente fala, tem um maior risco de ter lesão ali associada ao intestino, né? Então, acho que esses são... Acho que, em resumo, é assim, endometriose não é sinal de cirurgia, né? A gente consegue fazer o tratamento clínico em aproximadamente 70% das pacientes que têm endometriose e dor, né? A gente está falando de endometriose e dor, não só endometriose, porque muitas vezes a gente não faz, às vezes a paciente passa pela vida inteira sem ter dor e a gente também não faz o diagnóstico de endometriose. Tem uma coisa, Dani, que você que me ensinou, que eu levo muito assim, que você falava, né? Às vezes a gente pega exames, né, exames assim, que são muito similares, então com acometimento, por exemplo, intestinal, ou ali, né, região retrocervical, retrouterina, e aí a paciente com queixas diferentes. Então pode ser que tem uma paciente assintomática com o mesmo exame de uma paciente que é super sintomática. Então a gente não avalia o exame em si, né? Isso você que me ensinou, a gente avalia ali a clínica da paciente, todo o contexto. A primeira coisa que a gente faz quando eu pego uma paciente que tem endometriose, eu olho se a paciente tem indicação cirúrgica imediata, né? Que são as coisas que a Dani falou. São coisas raras isso daí, né? A maior parte das vezes a gente consegue fazer o tratamento clínico, que é o que vocês falaram, né? Que é geralmente com anticoncepcional, anti-inflamatório. Não é o tema do podcast, mas existem vários tipos de tratamento clínico para endometriose hormonal, que eu quero dizer, né? E a gente, o que eu olho no exame são, o paciente tem lesão de apêndice, se tem endometrioma volumoso, que nem você falou, se tem alguma alteração de órgão, principalmente ureter e intestino, gerando, por exemplo, hidronefrose, que nem você falou, ou suboclusão intestinal. Isso são indicações precisas. E a endometriose de apêndice, que você falou que a imagem ultrassonográfica de lesão de endometriose de apêndice é muito parecido com tumor carcinoide de apêndice, né? Então também é uma coisa que a gente opera. Independente disso, muitas vezes a nossa principal indicação cirúrgica é falha no tratamento clínico. O paciente, a gente pega um exame com endometriose, a paciente pode ou não ter dor, mas quando tem dor a gente faz o tratamento clínico. Quando a paciente não melhora, a gente opera ela, geralmente em torno de 6 meses. Mas isso é um número aleatório, depende muito do que a paciente quer, né? Quero esperar 1 ano, quero tentar outra medicação, isso a gente pode fazer. Agora, entrando no tema do podcast, que são os limites até onde a gente vai, né, com o cirurgião ginecológico no tratamento cirúrgico da endometriose, eu li num artigo que foi muito legal, que é importante definir os limites do cirurgião ginecológico para garantir segurança, qualidade assistencial e melhorar desfechos para as pacientes. É fundamental que cada profissional atue dentro de sua capacitação técnica, experiência e infraestrutura disponível. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu vou comentar só eu vou comentar o último, eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre o resto dessa frase. Infraestrutura disponível. A gente sabe que o tratamento para endometriose, que a gente utiliza na maior parte das vezes, é videolaparoscopia. É uma cirurgia minimamente invasiva. Mas a gente sabe que isso não é verdade para o Brasil e talvez para grande parte do mundo, né? A gente trabalha em grandes centros, e em grandes centros, principalmente referência em endometriose, a gente utiliza como cirurgia a via minimamente invasiva. Mas
a infraestrutura não é disponível para isso em todos os locais, né? Então, na maior parte do Brasil não tem laparoscopista, não tem laparoscopia, então, na maior parte das vezes, né, são cirurgias abertas, né? E o tratamento, obviamente, pode resolver também, mas talvez não seja o padrão ouro melhor para isso, né? O que vocês acham? Eu acho que é isso, né? A realidade de cada local, a infraestrutura de cada hospital e a formação também de cada um, né? Então, não adianta. A gente fala que operar endometriose é uma curva de aprendizado muito mais extensa do que qualquer outro tipo de cirurgia, quando a gente pensa em cirurgia ginecológica, né? Então, assim, tem as dificuldades, tem as aderências, tem o inesperado. Então, assim, às vezes a gente vai para uma cirurgia que a gente se depara com, às vezes, um achado ali no intraoperatório diferente, às vezes, do que estava esperando, né, pelo exame prévio. Então, assim, realmente, pensar no que você é capaz de fazer com a sua formação, com a sua responsabilidade, pensando sempre o melhor para o paciente, né? E, assim, nunca esquecer que a gente não está sozinho. Então, pensando que as principais indicações, a gente está falando de lesão de ureter, lesão de apêndice, lesão de intestino, a gente pode contar com a ajuda desses profissionais, né? Então, chamar um urologista, chamar um cirurgião do aparelho digestivo para auxiliar na cirurgia. Óbvio, tem lesões que a gente consegue resolver. Então, assim, uma lesão superficial na bexiga, uma lesão no ureter que tá também ali mais superficial, que a gente consegue fazer uma ureteriólise melhor e tá tudo certo. Agora, as lesões mais extensas, que acometem mais musculatura, né, mais detrusor da bexiga, que a gente precisa fazer uma cistoscopia acompanhada, precisa às vezes fazer um reimplante de ureter, aí claramente já tá passando, né, da nossa área de atuação. E da mesma forma, as lesões no intestino, né? Então, óbvio, você não tem estrutura, você não tem, às vezes, um profissional com você tá apto a fazer aquele procedimento, não tem problema nenhum. Às vezes é o melhor que você pode dar para o paciente, mas existem profissionais que também se especializaram nisso para também dar esse suporte, tanto para paciente como para a gente mesmo no intraoperatório, né? E pensando em infraestrutura, o doutor Daniel falou uma coisa muito importante, que a gente está num grande centro, mas não tem como a gente generalizar isso vamos pensar assim, no nosso país, né? A gente sabe que muitos lugares não dispõem da infraestrutura que a gente tem, que praticamente 100% das nossas pacientes são abordadas por via minimamente invasiva. Além do que a doutora Ju falou sobre você ter outros especialistas junto com você durante a cirurgia, eu fico pensando no pós-cirúrgico também, né? Da abordagem multidisciplinar que essa paciente vai precisar, porque se a gente está levando ela para um procedimento muito mais invasivo do que um tratamento clínico, né, que é a cirurgia, a gente quer uma resposta boa, a gente quer um tratamento curativo, digamos assim, né? Mas não acaba a cirurgia e a gente tratou a doença. A gente sabe da importância da fisioterapia pélvica no pós-operatório, do acompanhamento nutricional, do acompanhamento, né, com especialistas, tanto como psicólogos, terapeutas, para a gente conseguir uma abordagem personalizada e fazer com que a nossa cirurgia tenha um resultado muito mais eficaz do que apenas operar a paciente e ter como resolvido uma doença crônica que, enfim, sabemos que não é de uma hora para outra, né? Quando a gente fala de endometriose, acho que é importante a gente saber uma coisa. Dentre as classificações de graus de dificuldade em cirurgia ginecológica, a gente encontra alguns graus. Quais são? Em ordem crescente, que eu vou falar. Primeiro, laqueadura. Segundo, oforoplastia, cisto de ovário. Terceiro, esterectomia. Quarto, oncologia. E quinto, endometriose. Então, ou seja, a endometriose é o quinto grau de dificuldade que a gente encontra em cirurgias ginecológicas. Assim, nossa, é mais do que câncer? Se a gente encontrar um câncer que tem uma alteração anatômica igual de endometriose, não era para estar operando. Então, tudo bem, claro, as cirurgias oncológicas tem dissecção de espaços maravilhosos, né? São cirurgias muito maiores, mas talvez o grau de distorção anatômica de fibrose que a gente encontra em pacientes com endometriose torna a cirurgia muito mais difícil. Tendo dito isso, obviamente, nós que trabalhamos com endometriose passamos por um aprendizado imenso. E a gente sabe, que eu acho que esse é o principal intuito do que vocês falaram, que a endometriose é uma doença multidisciplinar. Então, ela deve ser encaminhada para grandes centros de referência da doença,
para o tratamento, né? Nós, como ginecologistas, a gente está habilitado a fazer muitas cirurgias, mas não todas, né? Como você mesmo falou, você, a endometriose acomete sistema urinário. A gente consegue operar certas coisas. Acomete lesão intestinal. A gente consegue lidar com certas coisas, mas a maioria não. Né? Não é nem isso. Existem outras, cirurgia plástica, né, que a gente pode ter, como, por exemplo, endometrioma de parede muito grande, colocação de tela. Nós também não somos habilitados a fazer isso, né? Justamente por esse motivo que a gente precisa de um pré-operatório muito bom e saber e ter um radiologista do nosso lado muito experiente que mostre exatamente onde as lesões estão, facilita o quê? Uma reabordagem cirúrgica. Porque muitas vezes, quando o exame não é muito bem feito, nós ginecologistas iniciamos o tratamento cirúrgico quando necessário e a gente não consegue resolver o problema da paciente. Por quê? Porque a gente entra num grande problema ou numa grande discussão que é a cirurgia completa quanto a cirurgia incompleta. Isso a gente vê bastante em serviço público, né? Ou seja, pacientes chegam com diagnóstico de endometriose pós-operatório. Como não tem um pré-operatório adequado, a paciente chega lá já operada, com o diagnóstico de endometriose, mas o ginecologista não conseguiu resolver o problema da paciente. Porque nós sabemos que cirurgia para endometriose é uma cirurgia citoredutora. E cada vez que você opera a paciente, você distorce mais a anatomia, forma mais fibrose e a próxima cirurgia vai ser cada vez mais difícil. Então, por exemplo, eu vou operar uma paciente que não tem diagnóstico de lesão intestinal. Eu opero a paciente, retiro as lesões e descubro que ela tem lesão no intestino. Eu opero as lesões não intestinais e deixo a lesão intestinal lá para uma outra pessoa vir operar. Né? Então, eu acho importante a grande definição da doença, que a endometriose é uma doença multidisciplinar. Daniel, acho que é exatamente isso, assim, o cirurgião ginecológico, ele sempre vai buscar a ressecção completa da lesão, né? Exatamente por esses motivos, então a gente não existe a gente querer fazer um second look numa paciente dessas, ou tentar deixar doença para depois, para uma nova abordagem, porque a gente sabe que isso vai distorcer a anatomia, que isso vai dar maior morbidade cirúrgica, que isso vai prejudicar a paciente, né, em todos os sentidos, então esse nunca é nosso objetivo. Pontualmente, em alguns casos em específico, a gente evita ir além, né? Então, a gente sempre se baseia nos sintomas da paciente. Então, assim, pensando, uma paciente que a gente está abordando por uma outra causa. Então, por exemplo, ela tem lesão em ovário e a gente tem uma lesão em intestino associada que a paciente é assintomática em relação ao intestino. A gente pode realmente pensar e considerar não tirar a lesão intestinal pensando na morbidade que isso leva, né? Então, assim, a extensão cirúrgica de uma abordagem intestinal, às vezes, pode ser muito, muito maior do que uma lesão que a gente tiraria inicialmente por um outro sintoma da paciente ou por uma outra indicação. Então, acho que isso é um ponto que a gente sempre tem que levar em consideração. Pacientes que estão ali numa perimenopausa, às vezes a gente também tem uma indicação pontual por um motivo, então a gente não precisa necessariamente fazer uma cirurgia mais extensa, e às vezes quando a paciente não tem sintomas ali associados. E um outro caso que eu falei, né, do second look, mas é um caso específico que a gente pensa em fazer uma cirurgia como se fosse uma cirurgia realmente em 2 tempos, no caso de lesão associada de intestino e uma lesão, por exemplo, diafragmática, que a gente prioriza a não realização no mesmo tempo cirúrgico, pensando em risco de contaminação. Então, se a gente tem uma deiscência, por exemplo, no pós-operatório, que são complicações possíveis, né, de uma cirurgia, que a gente sempre tem que pensar nisso, a gente não quer o risco disso passar, né, disso ir para a cavidade torácica, né, então assim, a gente tem que tomar esses cuidados, porque querendo ou não, a gente está mexendo em regiões muito importantes e que a gente não quer essa contaminação cirúrgica. Então, pontualmente, a gente pode realmente pensar em uma cirurgia ali conjunta, né, em 2 momentos diferentes, quando a gente está pensando nesses 2 órgãos, principalmente. Como a Ju falou, a gente sabe que, na maioria das vezes, o nosso objetivo é não deixar doença, né? Mas é claro que um dos nossos limites como cirurgião é tentar encontrar
tentar, né, não deixar com que o malefício seja maior do que o benefício. Então, se a gente pensar que uma cirurgia muito extensa pode trazer uma morbidade cirúrgica importante, pode prejudicar essa paciente em termos da recuperação, risco de complicação, lesão de órgãos adjacentes, que às vezes, né, estava saudável, e aí naquela cirurgia muito extensa acabou acontecendo uma complicação. Quando a gente coloca isso em pauta, talvez a gente opte por uma cirurgia mais conservadora, mas que não é, né, na maioria das vezes, como a gente já comentou antes, é uma especialidade hoje em dia, então a gente tem profissionais capacitados, né, diante da nossa infraestrutura, que é uma ótima infraestrutura, a gente vai tentar, na maioria das vezes, não deixar nenhuma doença. E aproveitando, Dani, que você comentou um pouquinho ali, né, voltando um pouquinho à infraestrutura, queria puxar um assunto aqui. Dani, para você, o que você acha sobre o robô na cirurgia de endometriose? O robô é essencial nessa cirurgia? A resposta é não, né? Dentre as vias de acesso à cavidade abdominal, o robô ele faz parte da via minimamente invasiva, juntamente com a laparoscopia. Então, a gente tem alguns acessos à cavidade abdominal, como a laparotomia, cirurgia vaginal, a laparoscopia e a cirurgia robótica. E ela é considerada uma via minimamente invasiva. Todos os trabalhos até agora, né? Até agora, que eu quis dizer, não demonstraram diferenças significativas entre a laparoscopia e a cirurgia robótica. Óbvio que para o cirurgião é mais fácil fazer sentado, né, com uma ergonomia um pouco melhor, um conforto melhor. Mas ainda isso, pensando em desfecho cirúrgico, como tempo operatório, se a paciente vai ter menos lesão, se a cirurgia vai ser mais completa, se vai sangrar menos, ainda não tem diferença entre uma coisa e outra. Talvez no futuro, com as novas plataformas, a gente consiga ver diferença, mas atualmente a gente não consegue ver esse tipo de diferença. Bom, pessoal, para finalizar, minhas considerações finais, eu queria conseguir responder a pergunta principal do podcast, que é quais os limites do cirurgião ginecológico em cirurgias para endometriose profunda, né, em uma cirurgia para endometriose profunda. Eu acho que o cirurgião ele tem que saber que a endometriose é uma doença multidisciplinar e começa já no pré-operatório com os exames diagnósticos, passando por todos os profissionais que lidam com pacientes com dor crônica, como o próprio médico de dor, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, dentre tantos outros, passando pela própria cirurgia em si, coloproctologista, urologista, cirurgia plástica e no pós-operatório, obviamente. Então, acho que isso é o principal recado que eu gostaria de dar, que a endometriose é uma doença multidisciplinar. Eu acho que é isso mesmo, e ter como objetivo sempre a paciente, né? Então é o cuidado centrado na paciente, nos sintomas que ela apresenta, e aí que a gente vai conseguindo lidar com essa doença da melhor forma possível. Bom, nada demais aí para complementar, eu acho que vocês falaram tudo. A gente precisa se preparar antes de entrar em sala, né? Pode ser que essa paciente precise de muito mais do que a gente imagina, estar preparado é conseguir fazer o melhor para ela. Eu gostaria de agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Obrigada, Daniel. Obrigada, foi ótimo, foi muito enriquecedor para mim, para todos nós. Maravilha. Muito obrigado por aceitarem, né, o nosso convite e compartilhar esse conhecimento conosco. E por aqui encerramos mais um podcast Opinião do Especialista. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital, acesse academiadigital.einstein.br. Obrigado e até o próximo episódio.